eu quero iniciar esse momento orando. Orando por você, pela minha vida, pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer por tudo que tu tens feito e tudo mais o que tu vais fazer. Meu Deus, muito obrigada porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui de pé na tua presença e aqueles que talvez estejam enfermos, aqueles que talvez foram acometidos por algum problema, nós agora oramos e te agradecemos porque ainda há vida e enquanto houver vida ainda há esperança. Quero te agradecer, meu Deus, porque ainda não acabou. O Senhor está no controle de tudo e o Senhor vem com a sua resposta santa às nossas orações. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te pedir que nesta tarde tu venhas e te faças presente no nosso meio. Fale conosco. Fale aos nossos corações, ministra a tua palavra entre nós, perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. Se porventura, neste dia de hoje, ao longo da semana, tivemos ou fizemos alguma coisa, falamos alguma palavra que foi do desagrado do coração do nosso Deus, nós confessamos neste momento e pedimos perdão ao Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, vem neste lugar, enche as nossas vidas e muda a nossa história. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como nós dissemos aqui ainda há pouco, nós queremos também apresentar diante do altar de Deus todas as pessoas que estão enfermas, todas as pessoas que estão passando por problemas de saúde, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão nos hospitais, talvez internadas na UTI. Deus, nós queremos clamar a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor Jeová Rafá, o Deus que cura, venha sarar os corações, venha sarar a alma e o corpo de cada um daqueles que precisam, no nome do Senhor Jesus, de cada um daqueles que precisa da presença do Senhor e do favor do Senhor. Nesta tarde eu gostaria de refletir com você, antes de nós prosseguirmos com nossas orações, sobre uma oração muito conhecida, muito famosa na palavra de Deus. A oração de Jabez. Está lá registrado em 1 Crônicas, no capítulo 4, a partir do versículo 9, dos versículos 9 e 10. Diz assim: foi Jabez mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu vou ler mais uma vez. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. O nome Jabez significa tristeza, dor, aflição. Jabez invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. O livro de Crônicas, ao longo de toda a narrativa do livro de Crônicas, nós temos um tema recorrente, que é a oração e seus efeitos. A oração, a resposta que Deus dá para uma oração que é feita com confiança na presença dele. Nós, no livro de Crônicas, nós estamos sempre percebendo que esses temas eles surgem ao longo da narrativa bíblica. É um período em que o escritor está ali enfatizando o favor de Deus, a aliança de Deus, as promessas de Deus, no momento em que, depois do exílio que Israel sofreu na Babilônia, eles estavam precisando se voltar para Deus, precisando realmente ouvir mais da sua história, ouvir mais de como foi a conquista da terra, de como foi que Israel foi conquistando o território e alargando as suas fronteiras. A palavra de Deus nos diz que, nesse momento, Crônicas é um livro que surge para que o povo de Israel pudesse entender que Deus é Deus que também responde às orações. Orações que são feitas com confiança na presença dele. E ao longo desta semana, nós tivemos, no último domingo, a comemoração do Dia das Mães. E desde o último final de semana para cá, eu tenho atendido muitos casos de mães e filhos que, no meio de uma conversa mais íntima, me confidenciaram algumas coisas. Algumas mães que estão
passando por algum momento triste, ou porque perderam seus filhos, ou porque passaram por um momento de distanciamento em relação a eles, ou porque tiveram a desventura de sofrer uma dor que mãe nenhuma deveria sofrer nesta terra, que é a perda realmente trágica de um filho. Recebi ligações de filhos e filhas que lamentaram porque sofreram por conta de algum tipo de relacionamento mal construído junto às suas mães, junto aos seus pais, sofreram o mal da rejeição, sofreram esse mal que muitas vezes acomete tantas famílias que a gente fica se perguntando por quê. A própria palavra de Deus nos mostra que rejeição é algo que pode acontecer em todo caso. O Senhor mesmo já havia nos dado uma pílula, um remédio, para que se por acaso algum de nós, ou nós conhecêssemos algum caso de desamparo e rejeição, a gente poderia saber muito bem que no Senhor há proteção, há amparo e há acolhida. É o que diz o Salmo 27, no versículo 10. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor, todavia, sempre me acolherá. Deus está falando, olha, a última barreira de proteção que nós temos na terra é pai e mãe. Mas nós vivemos num mundo caído. O homem vive num mundo caído. E a partir do momento que essa barreira falha, se essa barreira cair, existe Deus na sua vida. Existe um pai que não lhe nega. Existe um pai celestial que não rejeita você. Se por acaso, Deus diz assim na sua palavra, uma mãe chegar a rejeitar um filho, pode olhar para cima e pode perceber que existe um Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, que não rejeita você, caso você se voltar para ele. A palavra de Deus diz, num outro momento em Isaías, no capítulo 49, a partir do versículo 15, que Israel estava passando por um momento duro, por um momento difícil. E Deus abre a boca do profeta para dizer, olha, eu tenho essa promessa, uma promessa de bênção, uma promessa de paz, uma promessa de vitória na vida daqueles que me servem. Mas Israel está passando por um momento tão duro que eles chegam a dizer, diz o versículo 14 do capítulo 49 do livro de Isaías, Israel, mesmo diante das minhas promessas, diz, mas o Senhor me desamparou. O Senhor certamente se esqueceu de mim. E Deus faz uma comparação para lá de interessante. No versículo 15 ele diz, pode, por acaso, uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, do filho do seu ventre, a ponto de não se lembrar dele? E Deus reconhece que há as exceções. Ainda que esta viesse a se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Jabez entendeu do que Deus estava falando. Mesmo num tempo em que ele ainda não havia vivido para ouvir aquilo que esses profetas iriam registrar depois, Jabez entendeu qual era a palavra de Deus e que característica era essa maravilhosa desse Deus, que ainda que todo mundo ao nosso redor nos rejeite, ainda que filho rejeite mãe, ainda que mãe às vezes, num caso para lá de estranho, rejeite o seu próprio filho, Jabez entendeu que por mais que as pessoas ao seu redor pudessem lhe rejeitar, ele podia contar com o favor e com a bênção desse Deus, que não rejeita ninguém que o procura com o coração quebrantado. A palavra de Deus diz que a mãe de Jabez colocou o nome Jabez, que significa aflição, dor, tristeza. A mãe de Jabez colocou esse nome, naquela época, conforme a cultura judaica, era muito comum que as mães colocassem, salvo raras exceções, que as mães dessem o nome aos seus filhos. E nomes que eram dados a uma criança que estava chegando na família, eles eram dignos de muita atenção, porque aquele nome era como se fosse um presságio de que tipo de destino, de que tipo de vida aquela criança que teria. O nome significaria qual seria o tipo de vida que a pessoa teria. Tanto que, quando a palavra de Deus nos fala que Benjamim, filho de Jacó, e Raquel ia nascer, porque Raquel sofreu muito para dar à luz a Benjamim, ela ia colocar o nome dele de Benoni, por causa de um momento duro, difícil, de um momento de tristeza na vida dela, ela colocaria o nome dele de Benoni, que significa filho da minha dor. Jacó, percebendo que aquilo não seria uma bênção na vida do seu filho, ele troca o nome de Benoni por Benjamim, que significa filho das minhas delícias. O nome era algo muito sério na cultura judaica. E ainda hoje é. Nós temos
um livro que foi profundamente inspirado por Deus, do pastor Jorge Linhares, Bênção e Maldição, no qual ele fala sobre o poder das palavras, e nessa ele faz um parênteses para falar sobre o poder dos nomes que as pessoas às vezes têm, e como muitas vezes isso influencia o estilo de vida que cada uma tem. A verdade é que quando a mãe de Jabez, ela vai dar à luz a Jabez, ela passa por um momento dificílimo. O parto lhe é sobremodo difícil. Ela talvez tenha sofrido mais, a gente não sabe, a palavra de Deus não especifica, não se diz quem são os outros filhos que ela tem, se ela tem outros filhos, não se sabe em que circunstâncias ela conheceu o pai de Jabez. O fato é que no momento em que ela vai dar à luz a Jabez, ela é tão marcada pelo sofrimento, mas tão marcada pelo sofrimento, que aquilo gera uma dor tão grande nela, dor física, que se traduz em dor emocional e ao mesmo tempo faz com que ela ali acabe amaldiçoando a vida do próprio filho. De certa forma, a mãe de Jabez poderia estar rejeitando ele já no seu nascimento. Sim, e isso acontece. Muitas mães, alguns pais, algumas pessoas às vezes rejeitam outras pessoas por causa do jeito de ser, por causa de um traço característico, um traço físico característico, por causa de um traço da personalidade. Quantas mães eu já não tive a oportunidade de conhecer, infelizmente, que rejeitaram suas filhas, porque as filhas pareciam com seus pais que maltratavam a sua própria mãe. Quantas mães, infelizmente, eu já não tive condições de conhecer, eu já tive a oportunidade de conhecer, que passaram por um processo de rejeição duríssimo, que se reproduziu na vida de seus filhos, porque sofreu rejeição por parte dos seus próprios pais. Quantos filhos rejeitam as suas mães, porque de repente não passaram por um momento ou foram criados de determinada maneira que acabaram atribuindo para as mães todo o infortúnio que lhes aconteceu na vida. E quantas vezes, por conta de um certo sentimento de autopiedade, essas pessoas não acabam se conformando com uma vida de mimimi, com uma vida de tristeza, com uma vida de lamúria, com uma vida de lamento. Eu não faço faculdade porque meu pai resolveu investir todo o recurso da família só no meu irmão. Eu não me formei porque minha mãe não me favoreceu. Eu não tenho trabalho hoje porque meus pais não me deram atenção. Eu não consegui vencer na vida porque meus pais me rejeitaram. E, por outro lado, quantas pessoas, às vezes, vivem lamentando que são sozinhas, que são abandonadas, que são isso, que são aquilo outro. E às vezes, por conta de uma vida que já foi construída, uma vida inteira que já foi construída daquela forma, elas olham para trás e dizem assim, não tem mais jeito, agora meu relacionamento com meu filho, que me odeia, já é esse, porque ele me culpa porque eu não trabalhei, ele me culpa porque eu me separei do pai, ou ele me culpa, ou ela me culpa porque a minha vida foi difícil, porque eu não dei tudo que ela queria, e eu não conhecia Jesus, e eu não criei nos caminhos do Senhor, se eu tivesse conhecido Jesus antes. E às vezes as pessoas se sentem refém do seu passado, porque elas chegaram num ponto em que elas sabem que, pela força do próprio braço, elas não podem mais mudar a trajetória que já foi construída. Jabez entendeu que ele se viu numa situação em que ele não podia mudar aquilo que já tinha acontecido. A mãe dele, que era a autoridade na vida dele, por conta de um infortúnio, acabou amaldiçoando ele, chamando ele de aflição. Imagina só você, imagina só Jabez passando pelo meio dos seus colegas, passando numa cultura em que o nome era algo tão importante e que funcionava como se fosse uma espécie de presságio, como eu disse aqui anteriormente, do que seria a vida da pessoa. Imagina só você, Jabez, ainda criança, passando pelo meio dos seus colegas e os seus colegas dizendo, lá vem a aflição, lá vem o amaldiçoado, nem tua mãe gostou de ti, nem tua mãe te quis, nem tua mãe te aceitou, tua mãe deu o teu nome de tristeza, nem tua mãe se alegra na tua vida. Imagina só isso, como não deve ter sido duro para ele, como não deve ter sido duro na adolescência dele. Talvez ele tenha se deparado com o escárnio dos seus colegas, com o escárnio, talvez, das pessoas que faziam parte do seu ambiente. Imagina só nas reuniões de família, Jabez se assentando para comer, e os primos, talvez, debochando e desdenhando da cara dele, dizendo, lá vem a aflição. Tua mãe botou teu nome em aflição, hein, cara? Ela foi muito ruim contigo. Imagina que tudo isso pode ter acontecido com Jabez. Imagina como Jabez pode ter crescido, ou poderia ter crescido, complexado, com raiva de Deus e do mundo. Por que Deus permitiu que minha mãe fizesse isso comigo?
Por que que meu pai não foi contra isso? A gente nem sabe em que condições ele recebeu esse nome. A gente não sabe se porventura a mãe de Jabez, tudo que nós estamos aqui podendo fazer é especular, conjecturar, desde que isso não seja nenhuma heresia contra a palavra de Deus. A gente não sabe, por exemplo, se a mãe de Jabez, nessa época em que os casamentos eram meio que arranjados, a gente não sabe se a mãe de Jabez não se casou com um homem que de repente a maltratava, que de repente não era um marido tão bom assim, e de repente quando aquele filho lhe nasce, além de toda a dor que ela acumulou, isso é só uma conjectura, além de toda a dor que ela poderia ter acumulado ao longo do seu casamento, agora nasce um filho desse homem que a maltratou a vida inteira, a gente não sabe. A gente não sabe o que foi que aconteceu com a mãe de Jabez para que ela deixasse que a dor a governasse de tal forma que ela passasse a significar o nome do próprio filho de dor. O nome do próprio filho de tristeza. O fato é que Jabez, sem pedir, sem ter culpa, sem ser o causador disso tudo, ele já nasce nessa circunstância. Ele já nasce aparentemente numa condição desfavorável. E ele cresce, você pode imaginar comigo, a vida inteira talvez ouvindo o deboche, ouvindo as indiretas, talvez sendo desfavorecido, um homem que já foi desfavorecido desde o seu nascimento, que desde o seu nascimento já não teve o dia do seu nascimento abençoado. De repente, tudo isso podia fazer com que as emoções do coração de Jabez fossem negativas, fossem emoções em que ele se visse vítima de tudo, em que ele olhasse para todo mundo, como eu ia dizendo aqui anteriormente, e dissesse, por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus não interviu? Por que que meu pai não me deu um nome diferente? Por que será que eu me casei com esse cidadão? Por que será que minha vida tinha que ser essa? Por que que eu tive que nascer nessa casa? Mas Jabez não deixou que nenhum desses lamentos governasse o coração dele. Houve uma época da vida de Jabez que quando ele percebeu que aquilo que havia acontecido com ele era muito sério, tudo o que ele fez foi orar a Deus. E eu queria dizer para você nesta tarde, oração resolve. Oração muda histórias, oração muda destinos, oração muda vidas, oração traz Deus para perto e faz com que o Deus Todo-Poderoso haja em nosso favor. A oração pode resolver a sua vida, meu irmão. Uma vida de oração pode transformar a sua história, pode resolver um momento problemático no seu trabalho, pode resolver uma relação falida que está aí construída ao longo de anos, de décadas na sua história. A oração pode salvar casamentos, a oração pode transformar o coração dos filhos, a oração pode transformar o coração dos pais e mães, dos avós, dos primos, da família inteira. Oração resolve. Deus responde às orações, porque como diz a sua palavra, lá no Salmo 51, no versículo 17, Deus não rejeita o coração quebrantado. Ao coração quebrantado e o espírito contrito, jamais o Senhor desprezará. Se você orar, Deus vai te responder. A palavra de Deus diz que Jabez, então, quando ele se viu nessas circunstâncias, ele não se deixou vencer pelo vitimismo. Ele não foi lá reclamar e lamentar para todo mundo ao seu redor. Ele não foi se fazer de vítima. Ele não foi se fazer de pobre coitado. Ele não foi simplesmente dizer para as pessoas que estavam ao seu redor, é porque minha mãe me amaldiçoou no meu nascimento, por isso que eu não consigo comprar minha casa, por isso que eu não consigo casar com uma pessoa boa, é porque minha mãe disse que eu não ia servir para nada. Ele não fez nada disso. Tudo o que ele fez foi, como diz a palavra de Deus lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, ele buscou trazer à memória aquilo que podia lhe dar esperança. E o que lhe trazia à memória, a esperança que era viva na sua memória, era a palavra de Deus e a presença desse Deus que mudou histórias no passado e ele sabia que podia mudar a história dele no presente. Jabez, então, diz a palavra de Deus, quando ele se viu amaldiçoado por uma pessoa que era autoridade na vida dele, ele orou ao Senhor. Em outras palavras, o que Jabez estava fazendo era, Deus, a minha mãe colocou uma palavra forte e pesada que definiria toda a minha história negativamente. Mas eu estou aqui para te pedir, meu Deus, que eu não esteja debaixo dessa palavra. Porque se meu pai e minha mãe me rejeitarem, me excluírem, me amaldiçoarem, o Senhor todavia me abençoará. O Senhor todavia mudará a minha história. O Senhor vai fazer algo novo e diferente nos meus caminhos. O Senhor vai mudar a minha sorte e eu não vou ser refém de nenhuma palavra de maldição. Venha ela por quem vier. E a Bíblia diz que Jabez ora e diz ao Senhor, Senhor, me abençoa. Em outras palavras, ele estava dizendo, minha mãe me amaldiçoou, mas eu te peço, me abençoa. Porque se o Senhor me abençoar, maldição nenhuma vai prevalecer na minha vida.
Depois Jabez ora a Deus, e ele continua nessa oração a Deus, e ele diz: e eu te peço que tu amplies as minhas fronteiras, me faz conquistar território. Não deixa que eu seja daquelas pessoas que chegam no lugar e vivem no estreito, vivem no apertado, não conquista nada. Não marca a história, não marca o lugar, não conquista terreno. Não, Deus, me faz conquistar esse terreno. Foi para esta terra que eu vim, é aqui que eu tenho que viver, é na minha casa que eu tenho que viver, é no meio da minha família que eu tenho que viver. Então é esse terreno que eu vou conquistar. Amplia as minhas fronteiras. A minha família me rejeitou, mas sou eu quem vou ganhá-la para Cristo. Amplia as minhas fronteiras, me faz conquistar terreno, me faz conquistar território. Jabez orou ao Senhor e pediu: Deus, se eu não tenho prestígio, se eu não tenho território, se eu não tenho nome para conquistar, para ampliar as minhas fronteiras, o Senhor muda a minha sorte e Ele me faz conquistar território. O território da tua casa, se tu orares a Deus, o teu Deus te fará conquistar. O território do teu trabalho, se tu orares a Deus, o teu Deus te fará prevalecer lá naquele lugar. No nome do Senhor Jesus Cristo, diz a palavra de Deus que Jabez continuou a sua oração e ele pediu: e que a tua mão seja comigo. Porque não adiantava nada Jabez, por exemplo, conquistar território no trabalho dele, ser promovido no trabalho dele, conquistar o território da família dele, e a mão de Deus não manter aquelas bênçãos com ele. E ele pede: não só me faz conquistar, mas mantém a minha vitória. Já ouviu aquela palavra, já ouviu aquele ditado que chegar no topo é fácil, mas se manter lá é difícil. No nosso caso, no caso daqueles que creem em Deus, nós chegamos no topo porque é Deus quem nos coloca lá, mas é Deus quem nos mantém lá no nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz então que ele diz: olha, eu te peço tudo isso de forma que do mal eu não seja aflito, de forma que a palavra que significa o meu nome, tristeza, aflição, não prevaleça na minha vida. Era sobre isso que eu queria tratar com você nesta tarde no nome do Senhor Jesus Cristo. A mão de Deus vai mudar a tua história. A partir do momento que tu orares a Deus, a partir do momento que tu buscares a face do Senhor, a partir do momento que tu buscares a presença do Senhor, o teu Deus vai mudar a tua história, a história da tua família, a história da tua casa, a história da tua vida, em nome de Jesus. Há remédio em Gileade, como diz a palavra de Deus lá em Jeremias, há bálsamo em Gileade, a mão do Senhor não está encolhida, que não possa abençoar, a mão do Senhor não está encolhida, que não possa mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida, Ele vai transformar a sua história, vai transformar a história da tua casa, e todos vão saber que há um Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, e que responde às orações daqueles que lhe oram confiantemente em sua presença. Ore a Deus. Você está passando por aflições, está passando por perturbações, está passando por angústia, passou pela rejeição, ore a Deus. A palavra de Deus diz que o nosso Deus converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nessa semana em que nós comemoramos o Dia das Mães, eu quero aqui dirigir a minha palavra a todos os filhos e mães que se encontram numa situação triste e difícil, que talvez tenham tido um relacionamento até aqui que não foi muito produtivo, não foi muito frutífero. Deus pode mudar essa história. Deus pode mudar o caráter do teu filho. Deus pode mudar o caráter da tua mãe. E Deus pode fazer com que aquilo que tinha tudo para ser um relacionamento falido, seja um relacionamento que seja testemunho para a glória de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Ore a Deus, peça ao Senhor para que Ele responda a sua oração e para que Ele mude a sua sorte no nome de Jesus. O Senhor teu Deus vai te ouvir. Como diz a palavra de Deus também em Jeremias, no capítulo 33, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Não sabe, mas vai passar a viver em nome de Jesus. Que assim Deus te abençoe, que Ele responda as tuas orações e que Ele venha te tirar da tristeza para a alegria, que Ele venha substituir as cinzas por óleo de alegria, as vestes de tristeza por vestes de alegria na presença do Senhor. Que assim o Senhor teu Deus te abençoe e que Ele responda a tua oração neste dia em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos conversar com Deus nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de poder orar em tua presença. Deus, nós sabemos que todos nós podemos hoje nos achegar com confiança ao trono da graça. E nós sabemos, meu Deus, que o véu que separava já não separa mais. O Senhor Jesus está aí para nos receber e para nos responder todos os nossos clamores que são feitos no seu nome. Ó Pai, por isso nós te agradecemos, nós te louvamos e exaltamos o teu nome. Eu quero aqui apresentar, meu Deus, essas
essas histórias de vida, que até aqui tiveram um começo triste, mas eu quero profetizar sobre cada vida que me ouve aqui, que no nome do Senhor Jesus, o fim delas vai ser 7 vezes melhor que o começo. No nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que começou de forma triste, eu abro a minha boca agora para profetizar no nome do Senhor Jesus, vai terminar 7 vezes melhor em nome de Jesus, porque Deus é Deus que tem poder para transformar maldições em bênçãos para a glória do seu santo nome em nosso meio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim Deus abençoe o teu trabalho, a tua vida, a tua família e toda a obra de tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos livre de todo mal, como disse Jabez, e que o Senhor, que a sua mão seja conosco. Algumas pessoas já me perguntaram, pastora, por que você chama Jabez? Porque termina com Z. Jabez como Juarez. Só para a gente tirar aqui uma dúvida. Jabez como Juarez. Quando termina com Z, pode usar o ex sem medo, que você vai acertar. Então que Deus te abençoe, assim como abençoou Jabez. Que Deus te livre de todo mal, que a mão dele seja contigo para te levar ao topo e para te manter no topo das bênçãos dele, em nome de Jesus.